A atmosfera no DPCF mudou instantaneamente quando os monitores do saguão, que geralmente exibiam alertas de utilidade pública e notícias sobre o tempo em Brotóvia, foram cortados por uma transmissão de urgência da Corregedoria Geral do Estado. Cenália e Olívia pararam diante da grande tela, enquanto agentes e peritos saíam de suas salas para testemunhar o fim de uma era de sombras. O desfecho, a prisão de Roberto Gonçalves. As imagens, captadas por drones e câmeras de segurança, mostravam uma mansão em um condomínio de luxo na Grande Porto Alegre. Viaturas da Corregedoria e do GOI, Grupo de Operações Especiais, cercavam o perímetro. Roberto Gonçalves, o homem que em 2020 detinha as chaves da segurança de Brotóvia e os segredos do hospital de campanha, saía algemado. Ele não vestia mais o terno impecável de chefe, usava um hobby caro e tentava esconder o rosto das câmeras, mas a marca de expressão de arrogância ainda estava lá. A narrativa do repórter. Em uma operação conjunta intitulada Operação Fênix, a Corregedoria acaba de prender Roberto Gonçalves, ex-chefe de segurança de Brotóvia. Gonçalves é acusado de duplo homicídio qualificado, ocultação de provas e desvio de verbas destinadas ao combate à Covid-19 em 2020. A peça-chave para a prisão teria sido um depoimento guardado sob sigilo por 6 anos e provas biológicas preservadas fora do sistema oficial. No saguão do DPCF. O silêncio no prédio foi quebrado por um murmúrio que logo se tornou um sentimento coletivo de alívio. Wagner Trindade cruzou os braços, um sorriso raro aparecendo sob o bigode. Ele sabia que seu laudo perdido finalmente cumpriu seu papel. Christian Rivera colocou a mão no ombro de Olívia, um gesto de solidariedade entre mulheres que enfrentaram o mesmo monstro em tempos diferentes. Olívia Guedes olhava para a tela com os olhos marejados, mas a cabeça erguida. O homem que a comprou e o homem que matou seu protetor estava, enfim, reduzido a um réu. Cenália, ajustando o chapéu e olhando para Olívia, o carro preto parou de andar. Olívia. Agora, o caminho está livre para você seguir o seu. Olívia, obrigada, detetive. Por não ter desistido quando o mundo todo parecia estar parando. Com a prisão de Roberto Gonçalves, as peças se encaixaram. As provas, o projétil real guardado por Wagner e o DNA coletado por Thomas foram finalmente confrontados com o perfil de Gonçalves, resultando em um match inquestionável. A vítima, Olívia Guedes, foi oficialmente integrada a um programa de reparação e proteção, agora seguindo sua carreira no direito para lutar contra o que um dia a oprimiu. O DPCF, a equipe de Cenália, provou que, mesmo sob intervenção e censura, a verdade é um organismo persistente. Cenália caminhou até sua mesa, serviu um chimarrão quente e olhou para a foto de sua mãe, doutora Soninha, no porta-retratos. Ele sabia que, no final das contas, o Beco do Chaparral tinha sido o tribunal mais justo de todos. Na corregedoria, o repórter pergunta a Mona Lisa. Corregedora, como foi o encontro com o detetive Cenália no seu gabinete? Qual a sua análise a respeito do caso? Mona Lisa Duarte ajeita a postura, ajusta os óculos com uma elegância austera e encara a lente da câmera. Ela mantém a expressão profissional, mas há um brilho de respeito genuíno em seu olhar ao responder sobre o detetive. Mona Lisa Duarte, o encontro com o detetive Cenália no meu gabinete foi, para dizer o mínimo, esclarecedor. Recebi um homem que não carrega apenas um distintivo, mas o peso de 6 anos de silêncio estratégico. Cenália não é um investigador comum, ele é um estrategista que entende que a justiça, para ser plena, precisa do timing perfeito. Sobre a análise do caso. Minha análise é de que o caso pandemia brotoviana foi o teste definitivo para a integridade do DPCF. O que vimos aqui não foi uma falha de investigação em 2020, mas uma resistência técnica silenciosa. Enquanto o sistema oficial era sabotado e hackeado por quem deveria protegê-lo, a equipe de Cenália, Thomas, Wagner, Rivera e Lívia, operou como uma célula de preservação da verdade. Roberto Gonçalves acreditou que a pandemia seria sua máscara definitiva, mas ele subestimou a ciência forense e a memória de uma jovem corajosa como Olívia Guedes. Este caso prova que o poder pode atrasar o relógio da justiça, mas não pode pará-lo. O trabalho de Cenália foi impecável, ele não entregou apenas um culpado, ele entregou uma prova inquestionável que sobreviveu ao tempo e à corrupção.
Mona Lisa finaliza com um tom firme. Brotóvia hoje dorme um pouco mais justa. E o mérito disso é de um detetive que soube esperar o momento em que a máscara do agressor finalmente cairia por terra. Repórter: mas, por que 6 anos? Corregedora? Mona Lisa Duarte sustenta o olhar do repórter por um segundo, permitindo que o peso da pergunta paire no ar. Ela cruza as mãos sobre a mesa e responde com a precisão de quem conhece as entranhas do direito. Mona Lisa Duarte: essa é a pergunta que a opinião pública tem o direito de fazer, mas a resposta é dura, porque em 2020, a justiça teria perdido. Deixe-me ser técnica. Para condenar um homem como Roberto Gonçalves, que ocupava o topo da pirâmide da segurança, não bastam certezas. São necessários 3 pilares que ele mesmo tentou destruir na época. O pilar das provas físicas. Em 2020, as armas foram enviadas para limpeza química e o sistema de DNA foi hackeado. Se o detetive Senalha tivesse apresentado as provas clandestinas naquele momento, a defesa de Gonçalves as anularia em minutos, alegando quebra de protocolo. Ele seria absolvido e, pela lei, nunca mais poderia ser julgado pelo mesmo crime. O pilar político: estávamos em estado de calamidade. Gonçalves controlava a narrativa. Qualquer acusação seria lida como perseguição política ou insubordinação. Ele era intocável sob o manto da emergência sanitária. O pilar humano: a nossa principal testemunha, Olivia Guedes, era uma criança de 15 anos, traumatizada e vulnerável. O sistema a teria triturado. Senalha não apenas a escondeu, ele permitiu que ela crescesse, estudasse e se tornasse a mulher que hoje entrou no meu gabinete. Hoje, Olivia não é uma vítima confusa, ela é uma acadêmica de direito que sabe exatamente o que viu. Mona Lisa levanta um documento do processo. Prender alguém em 2020 seria um ato de impulsividade. Prender em 2026 foi um ato de inteligência. Senalha jogou o jogo longo. Ele esperou que os sistemas de segurança fossem auditados, que a poeira da pandemia baixasse e que o Dr. Wagner e o Dr. Thomas tivessem a segurança de apresentar os laudos reais sem medo de represálias físicas. Conclusão: 6 anos é o tempo que a verdade levou para se tornar irrefutável. O detetive Senalha não deixou um assassino solto, ele construiu uma cela da qual Gonçalves jamais conseguirá sair. Aqui está a mensagem redigida pelo detetive Senalha, com o peso de quem guardou a verdade por 6 anos e o respeito de quem conhece o valor da sobrevivência. De Detetive Marcos Senalha. Para aqueles que atravessaram a tempestade. 6 anos se passaram desde que o mundo parou e Brotóvia se tornou um cenário de silêncio e medo. Para muitos, a pandemia é uma página que o tempo tenta virar à força. Mas, para mim e para minha equipe no DPCF, cada dia desse intervalo foi um lembrete do compromisso que firmamos com a verdade. Este caso, que hoje finalmente se encerra com a justiça batendo à porta dos poderosos, não é sobre números ou estatísticas. É sobre pessoas. É sobre os que se foram sem um adeus e sobre vocês, que ficaram para carregar as memórias e as cicatrizes. Muitas vezes, o mal se aproveita do caos para se esconder sob máscaras de autoridade. O caso Pandemia Brotoviana mostrou que a corrupção tentou usar a nossa dor coletiva como escudo. Mas a resistência silenciosa de quem não aceitou a injustiça prova que nenhuma sombra é eterna. Aos sobreviventes, que esta conclusão traga não apenas o alívio do dever cumprido, mas a certeza de que a sua dor nunca foi invisível. Nós guardamos a prova, protegemos a testemunha e esperamos o tempo necessário para que o carro preto finalmente parasse. A vida continua, mas a justiça não esquece. Sigam de cabeça erguida. O Beco do Chaparral, o DPCF e a história de Brotóvia agora pertencem a vocês, e não aos tiranos. Com respeito e integridade. Detetive Marcos Senalha. Departamento de Polícia Civil e Forense, DPCF. Mensagem da Corregedora Mona Lisa Duarte. Às famílias de Brotóvia e a todos aqueles que travaram sua própria batalha silenciosa durante os anos de isolamento. A justiça é frequentemente descrita como cega, mas a experiência nos ensina que ela precisa, acima de tudo, ser resiliente. Durante a pandemia, muitos de vocês sentiram que o mundo havia se tornado um lugar onde as leis não alcançavam os que se sentiam acima delas.
Muitos sentiram que a impunidade era o único sintoma que a medicina não conseguia tratar. Hoje, ao encerrarmos o ciclo de Roberto Gonçalves e revelarmos a verdade sobre o que ocorreu nas sombras do Parque Central e do Hospital de Campanha, deixo a vocês um compromisso: a corregedoria não existe apenas para punir erros, mas para proteger a integridade daqueles que escolhem o caminho difícil. O detetive Senalha e sua equipe nos mostraram que a ciência, quando aliada à ética, é a vacina definitiva contra a corrupção. A sobrevivência de vocês não foi em vão. Cada perda que choramos e cada injustiça que testemunhamos serviram de combustível para que não parássemos até que as algemas fossem colocadas. Que este desfecho sirva de consolo aos corações que ainda buscam respostas. A máscara da tirania caiu. A verdade, embora lenta, é o único solo firme onde podemos reconstruir o nosso futuro. Sigamos em frente, com a vigilância de quem aprendeu o valor da liberdade e a coragem de quem não aceita menos do que a justiça plena. Mona Lisa Duarte, Corregedora-Geral do Estado. Fim do caso.